galerinha, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre memórias. Então, o nosso livro número 3, lá no capítulo 7, vem falando um pouquinho sobre memórias pessoais, memórias familiares. E aí eu pergunto para vocês, a memória é importante? É importante que a gente lembre das coisas? É, né, pessoal? Imagina se amanhã eu acordasse e tivesse esquecido várias coisas que eu aprendi durante esses anos. Ia ser ruim, né? Todos os aprendizados eu teria perdido, porque eu esqueci. Então a memória ela é importante para que eu lembre o que eu já aprendi e para que também eu continue aprendendo, porque se eu esquecer o que eu já aprendi, não tem como eu continuar o aprendizado, certo? Mas é claro que a gente não lembra de tudo que aconteceu na nossa vida, né? A gente lembra de algumas coisas que a gente já viveu e também lembramos daquelas coisas do dia a dia, né? Como escovar o dente, né? Comer, isso a gente não esquece, são coisas que a gente já faz todos os dias. Então essas coisas não precisam ser ensinadas sempre. Você aprende uma vez e aí você sabe que você precisa fazer isso sempre, todos os dias. Então algumas coisas são mais fáceis de lembrar, outras a gente lembra, né, mesmo sendo de muito tempo, e algumas a gente nunca vai lembrar, né? Algumas situações que a gente vive a gente nunca vai lembrar. Mas tem uma coisa que é especial, né? São aquelas lembranças que despertam o nosso sentimento, que fazem a gente pensar em como era naquela época. Por exemplo, tem coisas que a gente lembra por serem muito boas e também tem aquelas coisas que a gente lembra por não serem tão legais, né? A gente lembra de uma viagem legal que a gente fez, de um presente bacana que a gente ganhou, mas a gente também não esquece daqueles tombos em que a gente se machucou muito, né? A prof tem lembrança de uma vez que eu caí na casa da minha avó e o meu joelho ralou muito. E eu precisei que a minha mãe passasse um remédio e eu lembro que eu chorava porque ardia muito. E eu era muito criança quando isso aconteceu. Então as lembranças funcionam dessa forma. A gente costuma lembrar de coisas que marcaram a nossa vida, que são importantes para nós. E aí nós temos as chamadas memórias afetivas, que são aquelas memórias que nos remetem a tempos passados. No nosso livro, lá na página 60, traz até alguns exemplos, né? Alguma coisa que a gente come, que nos lembra quando a gente era mais novo, ou nos lembra determinado lugar, um cheirinho que a gente sente, que nos lembra uma pessoa que a gente ama, que a gente já não vê mais. Então essas são as chamadas memórias afetivas. São aquelas memórias que tem um pouquinho de sentimento, né? Um pouquinho de lembrança do passado. A gente tem também as memórias de lugares. Uma forma bem legal da gente lembrar lugares, lembrar coisas que a gente viveu são as fotos, né? Realmente a gente guarda muitos objetos que nos fazem lembrar de certas coisas, mas também existem os lugares. Quando a gente vai para algum lugar, a gente lembra de algo que já aconteceu. E então nós temos vários tipos de memórias, né? Todas essas memórias nós chamamos de pessoal ou familiar. Então, ou é alguma memória só sua, ou pode ser uma memória familiar, né? Que vem da sua família, que foi passado ali de tempos em tempos. Então, a gente pode ter vários tipos de memória. E a memória, como a gente já viu antes, é uma coisa muito importante para nós. É muito importante e nos faz muito bem que a gente lembre das coisas que já aconteceram. Até porque, com lembranças ruins, por exemplo, eu posso lembrar de não fazer algo novamente para que aquela coisa ruim não aconteça de novo. E com lembranças boas a gente tem aquele sentimento bom, né? Aquela coisa agradável, assim, e que a gente gosta de lembrar. Então agora que você já descobriu um pouquinho sobre memórias afetivas, pessoal, familiar,
e também memórias de lugares, você pode ir lá no nosso livro, nas páginas 58, 59, 60 e 61 e fazer aquelas atividades ali de interpretação. E eu quero também que você faça um desenho da sua memória preferida. E você pode escrever uma frase ali também para explicar qual memória é essa, tá bem? Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de história de hoje. Um beijo e até a próxima aula.